O assunto que vem tomando conta das redes sociais, das rodas de conversa entre amigos e dentro do Congresso Nacional, trata da tão sonhada e necessária limpeza no Judiciário, principalmente na alta cúpula de magistrados que compõem o STF. As coisas estão se complicando para o lado dos togados, especialmente para os ministros do Supremo, que são a bola da vez na varredura da Lava Jato contra o mecanismo nefasto que usurpou todos os poderes da República Federativa do Brasil nas últimas décadas. O ministro Gilmar Mendes, agora investigado por corrupção e outras fraudes pela Receita Federal, está dando pinotes de raiva. Afinal, como ousam mexer com um Supremo togado? Outro ministro que está dormindo com os olhos abertos é o ex-advogado do PT, que foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz de primeiro grau, o presidente do STF, Dias Toffoli. Toffoli, ao interferir nas eleições para a presidência do Senado Federal, contrariou seu próprio despacho, exarado há apenas 1 mês. Dias Toffoli cometeu crime de responsabilidade e abuso de suas prerrogativas. Fica assim configurada a quebra do decoro, incompatível com uma autoridade que preside o Supremo Tribunal Federal, algo inaceitável. Como se não bastasse, um vídeo que circula nas redes sociais está causando revolta na população de bem do Brasil. Nele, Toffoli conta que um amigo roubou um processo para não sofrer despejo e ainda debocha da situação. Em 2014, durante uma palestra na USP, o atual presidente do STF disse que apoiou o roubo de um processo para impedir o despejo de invasores de propriedades em São Paulo. Na época, o ministro atuava no departamento jurídico do Centro Acadêmico 6 de Agosto. Uma vez, um amigo nosso roubou um processo para não ter despejo, disse Toffoli sorrindo. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã, não. Eu falei que ia tirar xerox e sumiu. Será que ele acha isso engraçado? Como é que um sujeito com essa mentalidade pode comandar o maior tribunal do país? O sempre antenado jurista Modesto Carvalhosa explica as razões do pedido de impeachment de Dias Toffoli. Ele próprio, Dias Toffoli, em despacho realizado há questão de 1 mês, declarou claramente que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não poderia tratar de assuntos de regimento interno do Senado. E dessa vez ele determinou como é que ia realizar a sessão. Trata-se, portanto, de um crime de responsabilidade e trata-se, portanto, de abuso das suas prerrogativas, uma quebra absoluta de decoro na conduta como presidente do Supremo Tribunal Federal, criando, portanto, aí um precedente que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, não admite. Daí a razão porque foi protocolado, vai ser prorrogado amanhã o pedido de impeachment desse magistrado. Voltando ao caso do Beisola, Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, usou o Twitter para defender os auditores da Receita que investigam Gilmar Mendes. Na postagem, Dallagnol destacou que Ministério Público e Executivo devem garantir a independência da atuação dos auditores. Após aparecer na mídia por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de influência, Gilmar decidiu pedir socorro a Dias Toffoli, alegando perseguição e pedindo que auditores da Receita sejam investigados por eventual ilícito. Pode um investigado determinar investigação dos investigadores? Era essa inversão de papéis que o projeto de abuso de autoridade proposto contra a Lava Jato fazia. Defendido, adivinhem por quem? Ministério Público e Executivo devem garantir independência da atuação dos auditores, contra quem for. Nada de anormal na selva do capimunismo tupiniquim. Quando o leão da Receita Federal morde o rabo dos outros. Buscando um gás para não ficar parado? No Itaú, você tem empréstimo com até 60 meses para parcelar. Na classe mérdica, sempre parece refresco, sobretudo para os detentores do Supremo Poder togado.
Mas quando o bicho resolve atacar com seu rigor seletivo contra algum deus iluminado, aí é hora de invocar o poder ilimitado dos andares de cima do judiciário para dar uma enquadrada nos domadores do selvagem animal tributário. Geralmente, os autoproclamados poderosos de plantão só se dão conta da selvageria estatal na hora em que se transformam em alvos ou vítimas do tal mecanismo. Quando são parceiros dele, tudo bem. Acontece que a máquina pop não poupa ninguém. Na maioria das vezes, quem manda são os operadores dela. Mas como o sistema é instável, infiel e cinicamente pragmático, também se volta contra seus oligarcas. A trairagem acontece nos momentos raros de fragilidade dos que sempre se acostumaram a atuar hegemonicamente, acima do bem e do mal. Rigor seletivo também rasga a toga, que o diga o poderoso Gilmar Mendes, um dos mais polêmicos ministros do Supremo Tribunal Federal. Gilmar se viu forçado a acionar seu presidente José Dias Toffoli. Solicitou providências, cuidadosa apuração administrativa e criminal contra alguns auditores da Receita Federal, que resolveram investigar Gilmar e a esposa Guiomar por indícios de fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência. O constitucionalista Gilmar rugiu por escrito contra os servidores leôninos. É evidente que num Estado de Direito, todo cidadão está sujeito a cumprir as obrigações previstas em lei e, consequentemente, está sujeito a regular a atuação de fiscalização dos órgãos estatais. O que causa enorme estranheza e merece pronto repúdio é o abuso de poder por agentes públicos para fins escusos, concretizado por meio de uma estratégia deliberada de ataque reputacional a alvos pré-determinados. Gilmar advertiu em tom de desabafo que ilações desprovidas de qualquer substrato fático são feitas não apenas em relação à minha pessoa, mas em relação a todo o poder judiciário nacional, como se depreende da passagem do documento que afirma genericamente que o tráfico de influência normalmente se dá pelo julgamento de ações advocatícias de escritórios ligados ao contribuinte ou seus parentes, onde o próprio magistrado ou um de seus pares facilita o julgamento. Gilmar Mendes não apenas identificou o geralmente injusto e quase sempre abusivo fenômeno do rigor seletivo no Brasil, Gilmar também descobriu que o bicho também pega para o lado do judiciário. Gilmar só faltou reclamar da CPI Lava Toga, já devidamente protocolada. A intenção de investigar e abrir a caixa preta do judiciário já assusta muitos magistrados, inclusive o recém-perseguido pelo Leão da Receita. A CPI Lava Toga tem vários pontos a investigar: o abuso de pedidos de vista ou expedientes processuais para retardar ou inviabilizar decisões de plenário, o desrespeito ao princípio do colegiado, a diferença do tempo de tramitação de pedidos a depender do interessado, o excesso de decisões contraditórias para casos idênticos e a participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com a lei orgânica da magistratura. A CPI Lava Toga pega na veia. A atuação dos tribunais superiores do país tem sido pontuada na história recente pelo exacerbado ativismo judicial e por decisões desarrazoadas, desproporcionais e desconexas dos anseios da sociedade. É essencial jogar luz na última esfera do poder, que ainda se mostra inatingível. Curiosamente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não tem interesse na CPI Lava Toga. O parlamentar avalia que seria um tiro no pé, um embate com o poder judiciário no início da legislatura. Por isso, ele não dá aval para a instalação de uma CPI contra o STJ e o STF. Será que ele tem algum rabão de leão preso para agir assim? Tá começando mal. Voltando ao supremo rigor seletivo, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, determinou que a corregedoria do órgão apure a investigação que auditores fiscais estão fazendo sobre o ministro Gilmar Mendes. A Procuradoria-Geral da República vai acompanhar o caso. Ou seja, a Receita Federal pode investigar todos os cidadãos, mas não pode investigar o senhor Gilmar? Isto não parece uma ditadura? Isso lembra de outro paradoxo tupiniquim. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar tem direito. Chegou o Cielo Lio Mais. Quando você quer, um celular completo. Quando você precisa, é a sua máquina
a foro privilegiado e só pode ser investigado pela própria Corte Suprema. Nada de anormal no Brasil da jagunçagem, rigor ou perdão seletivo, dependendo da conjuntura e do poder político-econômico do réu ou perseguido. Uma coisa é certa, a sociedade brasileira precisa optar pelo judiciário e fazer de tudo para acabar com o judaciário.